Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai tentar entender uma coisa que intriga muita gente. Por que, depois de uma das maiores façanhas da história, passamos meio século sem colocar os pés na Lua de novo? Parem um segundo e pensem neste número: 257 bilhões de dólares. É uma fortuna. E esse foi o custo ajustado com o dinheiro de hoje do programa Apollo, o esforço monumental que nos levou à Lua. Uma quantia que, mesmo nos dias de hoje, parece quase inacreditável. E aqui está a grande questão que a gente vai investigar hoje. Com um feito desses, com tanto dinheiro e esforço investido, por que essa pausa gigantesca? Por que desde 1972 ninguém mais voltou? A resposta, como vocês vão ver, é bem mais complicada do que parece. Então, vamos lá. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa saber no que essa grana toda foi gasta. Porque não foi só o custo de uma viagenzinha. Foi o preço de criar um caminho onde não existia absolutamente nada. Era começar do zero absoluto. Olha só, esse valor colossal cobriu mais de uma década de trabalho. Financiou a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que simplesmente não existiam. Pagou por voos de teste não tripulados, como as missões Apollo 4, 5 e 6, só para ver se o foguete funcionava. Depois, missões que foram até a órbita da Lua, da Apollo 7 a 10, para treinar manobras e preparar o terreno. E claro, os 6 pousos históricos que todo mundo conhece. E não para aí, viu? Esse dinheiro ainda bancou a primeira estação espacial americana, a Skylab, e até mesmo um projeto de cooperação com a antiga União Soviética. Era um programa gigantesco. E este comentário, que a gente achou no Reddit, olha, resume a situação de um jeito perfeito. A geração Apollo não foi só para a Lua. Eles literalmente escreveram um manual de como se faz isso. Cada cálculo, cada peça, cada procedimento teve que ser inventado e testado pela primeira vez. Ok, então se o impossível foi feito, o que foi que freou tudo? O que aconteceu? A resposta não está na tecnologia, não. Ela é bem mais pé no chão e complicada. Envolve política, dinheiro e, principalmente, mudança de prioridades. E este gráfico aqui, nossa, ele praticamente desenha a resposta. No auge do programa Apollo, lá em 1966, a NASA chegou a receber quase 4,5% de todo o orçamento federal americano. Mas depois que a corrida espacial foi vencida, as prioridades mudaram da água para o vinho. Em 1975, o financiamento despencou para menos de 1%, e a verdade é que nunca mais se recuperou desse tombo. O próprio ex-chefe da NASA, Jim Bridenstine, afirmou que se não fosse pelo que ele chamou de risco político, ou seja, a falta de grana e de apoio consistentes ao longo de diferentes governos, a gente já teria voltado para a Lua e muito provavelmente já estaria em Marte. O maior desafio nunca foi a engenharia, e sim manter a vontade política e o orçamento vivos. E a gente tem que lembrar que o cenário mundial mudou completamente. A corrida espacial foi vencida. O objetivo principal, de superar os soviéticos, foi alcançado. Com isso, o interesse do público começou a cair. A TV já não parava para transmitir os lançamentos. E, ao mesmo tempo, aconteciam coisas muito sérias aqui na Terra, como a Guerra do Vietnã e a luta por direitos civis, que passaram a dominar o debate e fizeram muita gente questionar o custo de ir à Lua. Agora, vamos dar um salto no tempo. Vamos avançar um pouco e ver como a tecnologia de hoje se compara com a daquela época de ouro da Apollo. E é aqui que as coisas ficam bem interessantes, principalmente para quem gosta da parte mais técnica. Antes da gente comparar, precisamos conhecer a estrela do novo programa lunar, o SLS, ou Space Launch System. Esse é um mega foguete que a NASA desenvolveu para o programa Artemis. Ele é absurdamente poderoso, projetado para levar gente e carga para o espaço profundo. Mas tem um detalhe bem caro. Ele não é reutilizável. Lançou, caiu no mar, acabou. E agora, olha só essa tabela. Ela mostra o ponto crucial. O lendário Saturno V da Apollo, com o custo ajustado, sairia hoje por mais ou menos 1,3 bilhão de dólares a cada lançamento. O SLS, o seu sucessor moderno, custa quase o dobro, 2,2 bilhões por voo. Os dois são projetos do governo e, o mais importante, são descartáveis. Agora, em total contraste, a gente tem a Starship da SpaceX, financiada pelo setor privado e projetada desde o primeiro parafuso para ser totalmente reutilizável. Essa é a grande mudança de paradigma que promete reduzir os custos e, quem sabe, mudar o jogo. Vamos dar uma pequena pausa. Se você está gostando de entender essa história,
Por favor, compartilhe este material com os amigos e deixe o seu like para nos ajudar a crescer. Agora, vamos voltar para nossa jornada lunar. Pois é, depois de 50 anos, a humanidade finalmente está planejando seu retorno. E a missão dessa vez é muito, mas muito mais ambiciosa. Não se trata mais só de deixar pegadas e fincar bandeiras. O objetivo do programa Artemis é totalmente diferente do da Apollo. A meta agora não é só visitar, é ficar. A ideia é estabelecer uma presença sustentável, aprender a viver e trabalhar em outro mundo, e usar a Lua como uma base de testes, um trampolim para o próximo grande salto da humanidade, chegar em Marte. A arquitetura da missão Artemis é um quebra-cabeça complexo. Tudo começa com o lançamento do foguete SLS, que impulsiona a cápsula Orion com os astronautas, mas a grande novidade, a peça que muda todo o jogo em relação à Apollo, é o passo 3, uma estação espacial chamada Gateway, que vai ficar lá, orbitando a Lua, para dar apoio. Então, o que é essa tal de Gateway? Pensa nela como um porto seguro, um acampamento base na órbita da Lua. É uma base avançada onde os astronautas podem se preparar, onde a ciência pode ser feita e de onde as missões para a superfície podem partir e retornar várias vezes. É essa infraestrutura que torna o plano de uma presença sustentável realmente possível. Mas o caminho de volta à Lua está se mostrando tão desafiador quanto foi da primeira vez. A grande e bela visão do programa Artemis está enfrentando umas realidades bem duras aqui na Terra. E aqui a gente vê o impacto concreto desses desafios. A NASA anunciou recentemente atrasos bem significativos. A missão Artemis 2, que vai levar astronautas para só orbitar a Lua, foi adiada para abril de 2026. E claro, a Artemis 3, a missão que finalmente vai nos levar de volta para a superfície, foi empurrada para meados de 2027, isso na melhor das hipóteses. E o motivo principal desses atrasos é uma questão de segurança crítica. Depois da missão não tripulada Artemis 1, a análise do escudo térmico da cápsula Orion revelou problemas inesperados. Ele apresentou rachaduras e uma perda de material maior do que se previa. E esse escudo, gente, é a única coisa que protege os astronautas durante a reentrada violenta na atmosfera da Terra. É um componente que simplesmente não pode ter margem para erro. E a NASA deixou sua posição bem clara nessa declaração do seu administrador, o Bill Nelson. Mesmo com uma nova corrida espacial acontecendo, com países como a China também de olho na Lua, a prioridade número 1 é a segurança da tripulação. A mensagem é essa: eles não vão lançar até terem certeza de que está tudo 100% seguro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente está aqui, à beira de uma nova era lunar, e talvez o maior obstáculo seja o mesmo que nos parou há 50 anos. Não são só os desafios de engenharia, mas a consistência da vontade política e do compromisso financeiro. A questão central talvez seja: o que é mais difícil de construir? Um foguete ou um consenso que dure décadas? E para quem nos assiste, o que acha de tudo isso? Acredita que a colaboração entre empresas privadas e o governo é o futuro da exploração espacial? Dê sua opinião nos comentários.